Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre times e ranges. Então acompanhe aí depois da vinheta. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu gostaria de convidar para você ir lá direto, acessar cursoprogramação.rafaelbiriba.com, joga isso no teu navegador, ele vai te levar direto para a página do meu blog e essa página está explicando tudo sobre esse curso, tem a aula de introdução com os slides, explica detalhadamente o porquê você tem que aprender programação, por que isso é importante, a importância disso no nosso cotidiano. E nesse blog também tem toda a lista de todas as aulas, os programas das aulas, o material de exercício, a correção, os links do YouTube, tudo. O link que você precisa decorar é cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Também te convido já a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações e já vai na fé e já curte o vídeo porque o vídeo vai ser sensacional. No final do vídeo não deixe de deixar um comentário, eu gostaria muito de saber como que está indo esse progresso para você. Ok, vamos lá sem mais delongas para a nossa aula e nós vamos hoje para a nossa 9ª aula do nosso curso. Nós estamos aí, na verdade é a 6ª aula, né, que é o conteúdo básico de Ruby, e hoje nós vamos ver um operadorzinho matemático novo que eu não mencionei lá no início, mas eu acho que é relevante mencionar agora, porque vai ser importante, principalmente quando a gente começar a ver times e range. Ele é bem útil, principalmente na hora que eu for passar os exercícios. Então vamos lá, conteúdo da aula, times, range e operador matemático. Você já está tomando um spoilerzinho aqui. Vamos começar aqui com o operador matemático, que não é tão complicado assim. Eu vou estar colando aqui o resultado matemático. Na verdade, para exemplificar isso, eu vou abrir aqui o IRB, que é o Interactive Ruby, para poder demonstrar. E esse operador matemático, eu não quero instalar. Esse operador matemático, ele é basicamente o resto da divisão. Então vamos aqui num exemplo simples. 3 dividido por 5, ele tem um resto de divisão 3, porque, 3 dividido por 5, ele não é inteiro. Por exemplo, se a gente fizer 6, não é dividido, esse se chama módulo. O 6 módulo de 5 vai retornar 1, porque tem 5 mais 1, para formar o 6. Então, 9 e 5, aqui retorna 4. E se a gente fizesse 10 e 5, 0. Assim como, isso aqui é interessante, assim como 0 de 5 também dá 0, porque tecnicamente o 0 ele é um multiplicador ali do 5. E, que mais? É isso, 11, 5, deixa eu pegar ali os exemplos mesmo da aula, 10 e 2, também vai dar 0. Então, o que você tem que saber é que sempre que você pegar um número, você usar essa percentage, que é um módulo, e colocar o outro, se der 0, é porque ele tem uma divisão de resto, ele tem uma divisão exata. Então, esse é o que eu quero frisar nessa aula. A gente vai precisar disso, você vai ver nos exemplos a seguinte, vai usar bastante isso nessa aula de hoje. Sempre que você colocar um número, botar um módulo e deixa eu botar uma coisa melhor. Botar um número, botar um módulo, botar outro número. Se retornar 0 é porque a divisão é exata. Tá bem? Então vamos lá. Vamos aqui para continuar a nossa aula. Na aulinha de hoje, nós vamos aprender sobre times. Então, o que é times? Preciso sair, deixa eu limpar. O que é times? Times é muito simples. Times é uma função que você vai chamar em cima do número. Então aqui eu tenho 10.times. E é exatamente o do inglês. 10 vezes. Ele vai fazer 10 vezes o puts oi. Vamos executar esse código aqui para dar uma olhada? Olha o que ele faz. Eu estou dizendo para ele, ei Ruby, eu quero que você 10 vezes, olha como é que o Ruby é lindo e fácil. É só você ler. Eu quero que você 10 vezes execute esse bloco. Isso aqui é um bloco. Eu até coloquei aqui embaixo, olha só, todos esses está fazendo aqui a mesma coisa. Então, 10 vezes ele executa isso. Isso aqui é essa linha de cima, só que eu quebrei em linhas. Em vez de você botar as chaves, você pode colocar o do e o end. Então, esse aqui também funciona em linha. E aqui embaixo, assim é como eu vou escrever nos exercícios, porque eu acho mais bonito. Ele diz para o Ruby, faça 10 vezes. Isso aqui você lê. Faça 10 vezes, imprima oi. Se a gente rodar isso aqui, ele vai imprimir oi pelo menos umas 40 vezes.
porque ele vai imprimir 10, 10, 10 e 10. Isso é times. Então, sempre que você precisar executar alguma coisa, muitas vezes, a mesma coisa, muitas vezes, você pode estar chamando o times. Então, por exemplo, aqui ele traz mais um exemplo, ele cria uma variável chamada contador, que tem o valor 5, e aí ele chama contador.times, que internamente lá no Ruby ele está fazendo isso aqui. Então, contador.times, ele está imprimindo contando. E aí, deixa eu limpar. Quando a gente executa isso, ele imprime contando, 5 vezes e para, porque é 5.times. E se eu quisesse escrever contando 1, contando 2? Bom, se você fosse escrever dessa forma, você poderia fazer assim. Deixa eu colar aqui. Igual o anterior, com chaves, só que você precisa passar esse parâmetro aqui. Então, você faz 10 vezes, imprimindo oi e o número. Tá vendo aqui? Fica confuso assim em linha, por isso que eu gosto de ir quebrando a linha. Assim já fica um pouco mais fácil de visualizar. Você tem o times, você abre aqui a chave, e aí você cria aqui uma variável n. Então, toda vez que ele executar, lembra do it, que você colocava na aula anterior. Se você não sabe o que é it, aula anterior, aula 8, muito boa aquela aula. Assim como o it, toda vez que ele executar, isso aqui é um bloco, toda vez que ele executar o bloco, a cada passada, ele vai mudar o valor dessa variável para o número que ele está executando. Então, vamos pular direto para essa linha aqui de baixo, que para mim é a linha que dá para entender melhor. Todos esses... Tudo bem, aqui tem um 2. Agora vai. Todos esses aqui estavam... Nossa, esse exemplo aqui de batata tudo errado. Pronto. Todos esses aqui estão fazendo a mesma coisa, com exceção que o último está trocando a variável. Eu posso até colocar a mesma variável agora, posso chamar de a mesma coisa. Todos esses aqui estão fazendo a mesma coisa. É só questão de preferência. Se você quer fazer linha, se você quer quebrar linha usando chave, quer fazer em linha com do e end, quebrando linha com do e end. Para mim, esse aqui é melhor de todos. É muito mais fácil de entender assim. Então, ele está dizendo que faça 10 vezes, e aí para cada vez que você fizer, você coloca o número aqui no n. Então, ele vai fazer oi, e começa a contar do 0. Então, ele vai fazer oi, 0, oi, 1, oi, 2, e por aí vai até o 9. Então, vamos deixar só essa última linha aqui e vamos executar? Vamos deixar só essa? Vamos lá. Limpar. Ah, puxa vida, é verdade. Eu não estou imprimindo. Vamos de novo. Vamos lá, vou executar. Oi 0, oi 1, oi 2, oi 3, e aí ele vai até o 9, ok? Lembra disso, o times ele começa no 0. Se você quisesse imprimir de 1 ao 10, você poderia fazer assim, ó. Você pode até criar uma outra variável e fazer n mais 1, para você incrementar ela. Então aqui a gente imprimiria x. E aí agora quando você executar, você tem aí começando de 1 ao 10. Você nem precisava fazer aqui x, você pode sobrescrever o n dessa forma. Não tem problema, porque aí quando chegar aqui no final, o n aqui em cima vai receber um novo valor mesmo. Então, se a gente rodar aqui de novo, ó, funciona exatamente igual. A variável aqui pode ser qualquer coisa, ou se você não quiser criar uma variável, você pode fazer diretamente aqui dentro. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Se você não está ciente, você tem que terminar de assistir aí o curso. Ai, roda. Tá aí, tá bom? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Agora começa a ficar interessante a nossa aula. Olha esse exemplo aqui, que legal. Vou colar aqui. Então, esse exemplo está funcionando da seguinte forma. Eu estou dizendo para ele, rode 4 vezes esse bloco. E estou criando ali uma variável n. Então, eu vou imprimir aqui, ele começa no 0. Então, eu vou imprimir 0. E aí eu verifico se isso é par. Como é que eu verifico se isso é par? Eu verifico se a divisão por 2 tem o resultado 0. Lembra que a gente viu aqui no início da aula que isso aqui é resto? Então, quando o n for 0, aqui ele vai acontecer o seguinte. Se o resultado da divisão de 0 por 2 der 0, imprima par. Vai ser par. Beleza. Chegou aqui no finalzinho. O que acontece? A mesma coisa do it. Ele volta para o início porque ele ainda precisa terminar de executar. Então agora n vai valer 1. Ele vai imprimir 1. 1, o resultado da divisão de 1 por 2 dá 0? Não dá. Então ele não vai imprimir par. Então ele vai de novo, pela terceira vez. Agora o n vale 2. O resultado da divisão de 2 por 2 dá 0? Dá. E aí ele vai imprimir par. E aí a última vez, né, porque já é a quarta vez que ele está executando, o n vai valer 3.
O resultado da divisão de 3 por 2 tem resto zero? Não. E ele não vai imprimir o par. Então, na prática, vamos ver o que vai acontecer. 0 é par, aí ele imprimiu 1, aí ele imprimiu 2, que também é par, e aí ele imprimiu 3, como eu acabei de explicar. Ok? Então tá. Vamos aqui para o próximo. Tá até aqui o resultado, ó, bem bonitinho. 2, par e 3. Vamos aqui para o próximo. Esse aqui verifica se ele é múltiplo de 5, parecido com esse aqui, de par, só que é múltiplo. Então vamos lá. Se é múltiplo é porque o resultado da divisão de 5 tem que dar 0. Então é a mesma coisa. Eu estou fazendo 10 vezes. Então eu vou imprimir um número. E se o resultado da divisão for 0, ele diz múltiplo de 5. E aí, olha que interessante. Ainda no topo disso. Lembra da nossa aula que a gente viu break e next? Eles também funcionam com times e também funcionam com range. A gente vai ver daqui a pouco ranges. Então olha o que está acontecendo. Se esse código aqui, se o n ele for múltiplo de 5, ele para automaticamente. E isso aqui eu achei muito interessante, eu até deixei aqui. Ele vai imprimir só o 0, olha só, 0. Por quê? Porque o resultado da divisão de 0 por 5 dá 0. E é exatamente por isso que ele vai embora aqui. Lembrando mais uma vez que se você não quiser o 0, a gente tem que fazer aquele macetinho aqui do início de n mais 1. N mais 1. Agora, ele vai imprimir o 1, 2, 3, 4, vai imprimir o 5 e vai parar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e parou, porque 5 é múltiplo de 5 e aqui rola um break. Beleza? Só estou justificando de por que esse aqui está até errado, eu vou até ajeitar de por que esse exemplo ele para no 0. Então, se você fizer assim, ele vai até o 5. Vamos lá, continuando. Aqui embaixo ele tem um pouco mais diferente. Vamos pegar esse exemplo aqui, ainda estamos vendo times. Então, ele vai fazer 4 vezes. Ele vai fazer o 0, 1, 2 e 3 nesse caso. Se o n for igual a 2, ele pula. Então, esse aqui é um exemplo de next. Qual é o objetivo disso? É só mostrar que funciona o next. E se o n não for 2, ele imprime. Isso significa que o que a gente está esperando desse código? Ele vai imprimir o 0, ele vai imprimir o 1 e ele vai imprimir o 3, porque a gente está pulando o 2. Se for igual a 2, next. E ele não executa o puts, nesse caso. Deixa eu executar aqui, deixa eu limpar. 0, 1, 2 e 3. É claro que o puts, nesse caso, está dentro do if. Eu até deixei aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou até copiar. Eu achei que eu tinha feito errado, mas não, nem fiz. Eu vou colar aqui embaixo para você ver a diferença. Olha a diferença. Em vez de você botar o puts no else, eu coloquei aqui embaixo do if. Por que eu fiz isso? Porque se o if, se o n for igual a 2, ele pula para o próximo. Isso significa, lembra que eu já expliquei isso na última aula de Next? Se você pular para o próximo, ele não termina de executar o bloco. Então, se a gente rodar aqui, o resultado vai ser o mesmo, 0, 1 e 3, porque a gente está pulando 2. Ok? Vamos lá, próximo exemplo. Esse aqui é legal. Esse aqui é bem legal. Olha que interessante como é que está ficando menor. Isso aqui vai... Deixa eu deixar do jeito que estava. Isso. Ainda está fazendo a mesma coisa. É o mesmo código. Só que olha como que ele ficou pequeno. Esse código, eu acho que quando eu falei de condicional, eu não falei de condicional assim inline. Então é um conteúdo novo que eu estou trazendo agora. Se você está curioso com relação a isso, a internet está aí para você matar a sua curiosidade. Mas isso é uma forma de você fazer você pode fazer um if inline. Se você está querendo só um pequeno if, isso aqui, ó. Se você está querendo um if para poder botar uma coisa só dentro, você pode botar inline. E aí no Ruby você lê o seguinte, ó, faça 4 vezes, né, atribuindo o valor de n. E aí você vai chamar o next, é só você ler, o Ruby é muito fácil, é só você ler. Next, né, o próximo, se o n for igual a 2. Então se o n for igual a 2, ele chama o next, ou seja, o puts não vai executar. É a mesma coisa que está acontecendo aqui em cima. Se for igual a 2, next, ele nem termina de executar o resto. Então, em vez de você escrever dessa forma, você poderia escrever desta forma. Então, vamos deletar essa parte. Se a gente rodar isso aqui, o resultado ainda vai ser o mesmo. Tá bem? Vamos lá. Último exemplo antes da gente começar a falar de ranges. Valor igual a 0. Aí, agora eu estou dizendo, faça 5 vezes
o valor, no caso aqui, somar 10 ao valor. Então, na primeira vez, ele vai ser 0 mais 10 e valor vai ser igual a 10. Chegou aqui embaixo, ele tem que executar mais 4 vezes, então ele volta. Então ele vai fazer valor é igual a valor, quanto que estava valendo o valor? 10, né? Da última execução. Então, 10 mais 10, 20. Aí ele chega aqui embaixo, tem que executar de novo. Aí ele entra de novo. Então, se você fosse fazer aqui do lado, a primeira vez o valor aqui não é 0. Aí ele começou 5 vezes, a primeira vez. Então, valor é igual a 0 mais 10. Vou botar aqui assim, comentado. Calma. Vai. Então, ele vai fazer 0 mais 10. Na segunda vez que ele entrar aqui, ele vai fazer 10 mais 10. Na terceira vez que ele entrar, o valor já está valendo 20. Então, vai ser 20 mais 10. E aí ele vai fazendo isso, até o valor dar 50. O que eu estou fazendo aqui na prática é, basicamente, somando. A cada vez que ele entrar nesse loop do times, ele vai somar 10, vai somar 10, vai somar 10. É por isso que o valor está lá de fora. Vamos retornar aqui primeiro que eu vou mostrar uma coisa. Olha, o valor é 50, porque ele está entrando 5 vezes. Se o valor é 0 e ele está somando 10 5 vezes, é 50. Agora nós vamos falar de range, que não é difícil. Então vamos lá, o que seria o range? O range, ele retorna um array. Então, olha que interessante isso aqui. Vamos aqui de novo abrir o IRB, porque fica mais fácil de explicar. Vou colar. Cola. O range, ele é nada mais, nada menos do que um parêntese, um número, ponto, ponto, outro número, parênteses. Então, quando você chama aqui de 1 a 10, o range, no caso, de 1 a 10, e você chama ponto to_a, eu não sei se eu explico, eu uso to_a pra caramba, né? Tudo bem. To_a é to array, então estou explicando agora. Você não precisa gravar isso não, você praticamente não deve nem precisar disso, mas é só para você visualizar. Então, quando você chama porque se você não chamar o to_a, ele vai retornar assim, porque isso é o range. Quando eu mando ele converter para array, é para você visualizar o que ele está fazendo por debaixo dos panos. Ele converte de 1 a 10 e ele monta um array de 1 a 10 para você. Então eu dou até um outro exemplo aqui. Ó. O legal do range é que você pode começar de qualquer número e terminar em qualquer número. Vai? Então eu posso começar do 55 e terminar do 67, por exemplo. Olha aí. Ou então, eu mostro ali embaixo, né? Mas você pode pegar aqui um ano de 1989 e ir até o ano de 2020. Porque não é ano, isso é só um número, é um inteiro de 1989 e de 2020. E aí ele retorna todos os anos nesse range, utilizando o to_a. O to_a ele não é tão importante assim. O que eu quero que você se atente é como o range funciona. E aí, vamos continuar aqui. Olha, se eu criar uma variável chamada início igual a 5, fim igual a 8, eu também posso utilizar o range, ou eu poderia fazer assim, to_a, ele funciona. Eu poderia colocar o fim aqui, também funciona. E poderia colocar aqui o número 5, também funciona. É só para exemplificar que você consegue fazer um range utilizando variáveis também, tá? Então, vou voltar aqui para nosso terminal e vamos continuar aqui pegando os exemplos. Olha aqui que interessante. Eu fiz lá e vou fazer aqui de novo. Eu criei uma variável chamada nascimento, criei uma variável chamada hoje e eu estou fazendo um range de nascimento até hoje. E aí eu estou imprimindo aqui todos os anos. Então a gente pode executar esse arquivo Ruby e ele vai imprimir todos os anos, vai para cima, ele vai imprimir todos os anos desde 89 até 2020. Então você pode trabalhar dessa forma, inclusive, lembra que a gente olhou aqui em cima, times, 5 vezes. Em vez de você fazer 5.times, você poderia criar um range, sei lá, de 1 a 5. E aí você vai fazer um ponto .it, porque é um array. Entendeu? E aí você fazendo um ponto .it, ele vai executar 5 vezes, por exemplo. Então, exatamente como está aqui. Olha aqui, ó, ponto .it. Então, imagina que isso aqui seja 1, isso aqui seja 5. Ele vai, esquece essa parte aqui de cima, ele vai executar isso aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em vez de imprimir o X, a gente poderia imprimir o Oi. Lembra aqui o exemplo aqui de cima? Vamos voltar. Volta, 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 volta. E volta muito. Aqui. Aqui. Olha que legal. Se a gente fizer
5.times, putz, oi, se a gente fizer de 1 a 5, isso aqui é um range, e eu tenho que usar um it porque é um array. Então, eu faço 5 vezes e eu só estou ignorando aqui, porque eu não quero o número, só quero imprimir o oi. Isso aqui vai me imprimir 10 vezes o oi, porque é 5 aqui em cima, 5 aqui embaixo. Vamos tirar isso aqui de cima para a gente ver mais fácil. Rodar de novo. 5 vezes, tá? É só mais uma forma. Se você tiver que rodar 5 vezes alguma coisa e você não precisar que seja um array, você pode usar times, é mais simples. Mas eu só queria mostrar que também daria para fazer com range. A gente estava aqui. E basicamente esse é o fim do conteúdo da aula de hoje. Lembrando que eu sempre deixo aqui os links úteis, essa aqui é a documentação oficial do Ruby, para você ver ali o método times. O método times ele roda em cima do número. E aqui é a documentação de range. Se você não entendeu direito, tem muita coisa na internet com relação a isso. Tem livro, tem artigos. Nossa, tem muita coisa. Então tá. Se você não conseguiu compreender, coloca aqui no comentário. Eu posso tentar te sugerir um livro, posso tentar te sugerir alguns links. Baseado nesses comentários que eu for recebendo no YouTube, eu posso talvez criar uma aula diferente, posso vir aqui no blog e colocar mais links aqui nos links úteis, ou mesmo adicionar exemplos. Eu tenho a intenção de visitar essas páginas e eu vou criar ali uma seção de edit para dizer que eu editei e vou adicionar mais links e vou adicionar mais explicações por texto, se precisar por vídeo também. Vamos então falar dos exercícios para a gente encerrar esse vídeo e o próximo vídeo é o vídeo de correção, tá bem? Vamos lá explicar aqui os exercícios rapidamente. Utilizando a função .times, escreva um código que imprima todos os números de 1 até 21, exceto os múltiplos de 3. Ou seja, se o número for divisível por 3, com resto zero, você não imprime, tá bem? De 1 até 21. Exercício 2. Cálculo de potência usando times. Aí eu coloquei uma explicação aqui breve. Eu nem sei se eu vou conseguir ler a explicação toda. Ficou muito ruim essa explicação. Eu vou dar uma averiguada nisso aqui e vou ajeitar. Uma potência de expoente natural é resultado da multiplicação de um dado número por si mesmo em certo número de vezes. Ou seja, é uma forma de representar sucessivamente multiplicações de um só fator, repetindo um determinado número de vezes. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 5. É uma explicação do que é potência. Então, utilizando times, eu quero que você calcule e imprima quanto é 4 elevado à quinta, né? 4 elevado ao 5zinho em cima. É isso que eu quero que você calcule utilizando times. 3. Crie uma variável com o seu nome e uma variável com a sua idade. Agora, escreva um código que imprima cada ano da sua idade a frase fulano já teve 1 ano ou fulano tem 1 ano, se for a sua idade. Então, aqui está um exemplo. Nome fulano, idade 3. Eu quero que você imprima fulano já teve 1 ano, fulano já teve 2 anos e, como a idade do cara é 3, fulano tem 3 anos. Então, se você tiver 200 anos, você vai falar fulano já teve 1 ano, 2, 3, 4, fulano já teve 199. Quando chegar na sua idade, você vai imprimir fulano tem 200 anos. Considerando a variável abaixo, então tem as letras ABC. Escreva um código que imprima em cada linha a sequência A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5. Você pode utilizar a combinação de times e it aqui. Se você lembra do exercício que a gente fez lá atrás, se eu não me engano, quando a gente estava vendo array, não lembro mais direito, que a gente estava vendo os pontos da carne. A gente tinha picanha, mal passada, alcatra, bem passada. Você vai fazer alguma coisa bem parecida aqui, fica a dica. Considerando a variável abaixo, início 32. Imprima todos os números desde a variável 32, desde a variável início até o número 51. Imprima todos eles. Considerando a variável abaixo, estamos no número 6, desculpa. Considerando a variável abaixo, temperatura mínima em Celsius é 10 graus, temperatura máxima em Celsius 40 graus. Utilizando ranges, escreva um código que imprima cada uma das temperaturas junto com uma descrição, baseado na regra. Se ela for menor que 19, imprimir frio.
Se ela for entre 20 e 29, imprimir agradável. Se ela for maior que 30, imprimir quente. Então, nesse exercício você vai imprimir 10, frio, 11, frio, 12, frio, 13, frio, 14, frio, 15, frio, 16, frio, 17, frio, 18, frio, 19, frio, porque ali está escrito menor ou igual, 20, agradável, 21, agradável, 22, agradável, 23, agradável, e 29, agradável, 30, quente. Aí você vai até 40, porque aqui está escrito aqui, ó, temperatura máxima, 40. Utilizando ranges, escreva um código que imprima cada uma das temperaturas junto da descrição abaixo. Então, você vai ter que imprimir de 10 a 40. E o nosso desafio. Considerando uma sequência de 1 até 3, veja o exemplo. Então, temos 1, e aí 1 ponto Rafael. 2, e aí temos 1 ponto Rafael, 2 pontos Rafael. 3, e aí temos 1 ponto Rafael, 2 pontos Rafael, 3 pontos Rafael. Escreva um código que imprima, linha a linha, uma sequência de 1 até 10. Entre cada número da sequência, imprima o seu nome, a quantidade de vezes referente ao número que você imprimiu. Então, veja o exemplo acima e faça de 1 a 10. Então, o que eu quero? Você vai fazer de 1 até 10. Você vai imprimir 1, e aí você vai imprimir o seu nome embaixo, a quantidade de vezes daquele número. Então, você vai botar aqui 1 ponto Rafael, 2, 1 ponto Rafael, 2 ponto Rafael, 3, 1 ponto Rafael, 2 ponto Rafael, 3 ponto Rafael. Como seria o 4? Imprime 4 e aí começa de novo. 1 ponto Rafael, 2 ponto Rafael, 3 ponto Rafael, 4 ponto Rafael. Até você chegar no 10. Aí você vai imprimir 10, aí você vai fazer 1 ponto Rafael, 2 ponto Rafael, até 9 ponto Rafael, 10 ponto Rafael. E esse é o desafio da nossa aula. Não tá simples. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte e lembra, o que é mais importante que curtir? Coloca aqui no comentário o que você está achando da aula, isso é muito, muito importante, beleza? Espero que você esteja gostando, espero que você esteja evoluindo e até o nosso próximo vídeo, que é o vídeo de correção. Valeu!